Essa aqui é campeão, essa aqui é a rainha, é a que ganha de tudo. Deixa eu mudar aqui essa tela. Pronto, Igor, não estou entendendo nada do jeito que o DAX é escrito. Me ajuda. Essa dúvida aqui é a primeira dúvida, né? Uma dúvida que eu tive também, dúvida, né? Dificuldade, que é a sintaxe, o jeito que a fórmula DAX é escrita. Por exemplo, onde é que coloca a vírgula, onde é que coloca chaves, onde é que coloca o parênteses. A galera não sabe, tem muita dificuldade com isso. Então, isso daqui é uma dúvida que de fato a gente precisa resolver, tá? E eu fiz aqui mais ou menos um mapazinho para poder ajudar você que está me assistindo aqui agora. Como é que funciona, tá? De forma geral, as fórmulas, as expressões do DAX, elas funcionam da seguinte maneira, como está escrito aqui. Ó. Primeiro, você escreve o quê? Primeiro, você escreve o nome da medida, tá? Aqui é o nome da medida, se é valor total, se é média, se é máximo, se é mínimo, se é valor de venda por estado, o nome da medida. Mas aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, aqui também pode ser o nome da tabela que você está criando, o nome da coluna calculada que você está criando. Por quê? Porque você viu que esses casos aqui são as outras formas de se calcular que existem dentro do Power BI. Eu não te falei agora que são 4 formas? Olha aqui, ó. Olha aqui. Cadê? Aqui, ó. Isso são 4 fórmulas, sendo que 2 delas é inerentes a medidas, a outra coluna e a outra tabela. Então, a depender do que você está criando, essa primeira informação que você precisa fornecer para o DAX é nomear o nome da função, dar nome ao negócio. Depois, sempre vai vir esse igual aqui, ó. Isso daqui é universal, sempre vai precisar ter. E depois você vai dar o nome da forma. O que é que você quer fazer? Você quer somar? É mínimo? É máximo? É mediana? Enfim, você tem que dar o nome da fórmula, tá? Igor, eu não sei o nome da fórmula que eu quero utilizar. E agora? Como é que eu faço? Eu tenho que decorar esse negócio? Não precisa decorar. Deixa eu até pesquisar aqui, ó. Fórmulas DAX. Pesquisei aqui no Google. Rapidinho, nem estava aberto. Já achei. Já vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. Fórmulas DAX. Se você não souber, não tem problema. O que é que tem nessa referência? Tem uma lista de todas as funções DAX que você quiser. Então, digamos aí que eu quero saber um pouco mais da função de soma. Digito aqui sum em inglês. Já aparece, ó, todas as funções que estão relacionadas à soma. Então, tem sum, SumX, summarize columns. Tem várias funções. E igual eu não estou entendendo nada, que é tudo em inglês. Vou dar um clique. Tá? E tá aqui, ó, o nome da função. O DAX, ele é nativo em inglês. Você pode dar um Ctrl C, vir aqui, ó, Google Translate, meu amigo. Google Translate, bota aqui, ó, e já bota aqui o summarize call. O que significa summarize? Eita, deixa eu apagar aqui essa. O que significa? É para apagar do lado de cá. O que significa summarize? Summarize significa resumir. Então, você já consegue fazer essa tradução do nome da fórmula. E aqui embaixo já vai estar tudo em português. Você consegue ler e fazer uma interpretação. Ó. Retorna uma tabela de resumo por conjunto de grupos. Aqui embaixo tem o que significa cada parâmetro. Tem as informações aqui de como se utilizar essa expressão. Então, fica tranquilo que você não está sozinho. Tem muita documentação da própria Microsoft te ensinando como é que se utiliza todas essas funções. E caso você não saiba o nome, digita aqui que vai aparecer e aí você dá uma lida. A maioria das fórmulas DAX eu explico aqui no canal no YouTube, tem vídeo explicando, então você pode até ver eu explicando de forma prática, tá? Então, beleza. Caso você não saiba o nome, você já sabe que você pode ir lá na documentação da Microsoft, que eu acabei de botar no chat, e já dar uma lida, tá? O que é que vem depois? Depois, aqui dentro, ó, dentro desse parêntese aqui, vem os argumentos da função. O que é que significa os argumentos da função ou da fórmula, né? Função e fórmula, a mesma coisa. O que é que são os argumentos? São as entradas. É o que a fórmula precisa para ela poder funcionar, tá? Então, você não precisa, você tem que digitar alguma coisa. Se eu estou somando, essa aqui é sum, né? Somar. Eu tenho que dizer para ela o que é que eu vou somar. É o argumento, é as entradas, é o que serve para a função funcionar. Então, o que é que eu preciso dizer para ela? Eu preciso dizer o nome da tabela, que é esse nome aqui, ó, vendas. É o nome da tabela, e dentro desse símbolo aqui, tá vendo? Que eu estou riscando, é o nome da coluna. Então, ó, tabela,
Aqui é a tabela e aqui a coluna. Igor, mas lá no Excel existia células, eu tinha que dizer da A1, 2 pontos, A2. Aqui no Power BI não existe células, tá? É tabelas e colunas. Então, primeiro você diz a tabela e depois você diz a coluna. Beleza? Igor, eu acho esse negócio muito difícil. Não é difícil. Eu vou te provar agora que não é. Vou abrir aqui uma ferramentinha que você conhece e acredito eu que já deve ter mexido pelo menos uma vez na sua vida, tá? O nome dessa ferramenta, Maga das Sombras, é o próprio Excel, tá? Eu vou escrever uma função aqui no Excel, ó. Vou colocar aqui, ó, 2 e 3 em duas células, tá vendo? 2 e 3, vamos dizer que eu quero somar elas. Soma e vou selecionar aqui o que eu quero somar, tá? Eita, digitei errado aqui. Digitei um underline depois. Ó, já somei 2 mais 3 igual a 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir essa função aqui, ó, para que você consiga ver. Existe alguma diferença entre o jeito que o DAX é escrito e a fórmula do Excel? A diferença é mínima, ó. Primeiro, igual. A gente também precisa do igual no DAX. Depois, o nome da função. A gente também precisa do nome da função no DAX. Abre o parêntese e o que é que eu tenho aqui dentro? Os argumentos da função, que as entradas é o que a função precisa para trabalhar. É a mesma coisa que existe no DAX. Qual a diferença? Que o DAX aqui atrás ele pede para você colocar o nome da medida ou da coluna ou da tabela e isso daqui está em inglês, tá? Isso daqui está em inglês. Isso aqui quando se fala em sintaxe. Como essa forma se processa dentro do DAX, existem algumas diferenças, a gente vai entrar em contexto de avaliação, não hoje, em outro momento. Mas olhando para a sintaxe, é praticamente a mesma coisa, tá? É muito parecido. Então, fica tranquilo que de início você pode estranhar, mas à medida que você for se expondo ao DAX, você vai conseguir entender com tranquilidade.